Alô? 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 Já está a apresentação ali, Alex. Rodrigo? Você consegue? Ih, obrigado. Só porque eu vou filmar daqui. Okay. Bom dia, pessoal. Bom dia. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu estou muito faceiro e pela primeira vez em Porto Alegre a gente conseguiu promover um encontro de pessoas que têm interesse em investir num país que a gente tem muito carinho lá dentro do escritório, que é os Estados Unidos. Enfim, talvez um país um pouco mais próximo ou com uma economia mais próxima daquilo que a gente entende ser legal para o nosso país. E nos últimos tempos, apesar disso ter nos ajudado a impulsionar os negócios de brasileiros nos Estados Unidos, a nossa economia nos últimos tempos tem sido um pouco penosa para o dia a dia, a turbulência política e econômica, principalmente, que a gente vem passando. Pois bem, meu nome é Bruno Valente, eu sou CEO da First Capital. Nós somos uma empresa dedicada a investimentos web. E esse é o Bob. Só um minutinho. Aí. Se vocês olhassem outros slides da empresa, veriam que nós somos uma companhia imobiliária especializada em rentabilidade, mas hoje nós já chamamos que nós somos uma companhia especializada em rentabilidade. Tá? O nosso core business está pautado principalmente em ancorar o capital dos nossos clientes a ativos imobiliários, gerenciar esses ativos imobiliários e, por meio deles, rentabilizar esse capital, de forma mais expressiva do que o nosso tradicional mercado financeiro bancário aqui no Brasil. Hoje, mais de 90% de todo o capital investido no nosso país, ele está dentro de bancos. Ao contrário dos Estados Unidos, a gente está com o Daniel, que é o nosso braço em Miami, o Rodrigo. Nos Estados Unidos, mais de 90% do capital investido está fora dos bancos e rentabilizando de forma verdadeira. Eu vou apresentar rapidamente o que é a nossa empresa. A nossa operação é uma operação de boutique. Nós somos 17 pessoas no escritório de Porto Alegre. Nós temos as seguintes operações, que é a First Imobiliária, que é uma companhia imobiliária de fato, com várias opções no Brasil e no exterior. First Capital Exuberance, que é um atendimento a clientes diferenciados, uma carteira como se fosse um private banking. First Capital América, nós temos o Balbinot, que é o nosso diretor responsável em desenvolvimento de negócios nos Estados Unidos. Uma novidade que está surgindo, que é aquele círculo de neon, que se chama Ashmóveis, uma empresa de tecnologia, Product Network. Em seguida nós estaremos, talvez, por causa do streaming não, mas espero que sim, com o Colin, que é o nosso braço em Nova York, e é responsável pela Product Network, que é líder no mercado de crowdfunding em real estate nos Estados Unidos. E uma empresa surgindo, que é a Stone Asset, que é uma empresa voltada ao desenvolvimento de transações de pedras preciosas no nosso Brasil. Pois a nossa vibe, para vocês sentirem, e são todos convidados para conhecerem o nosso escritório, conhecer a nossa empresa, vão ver que é um pouquinho atípico. Lá nós não é Google, não tem escorregador, mas nós temos uma batida de trabalho onde nós não temos horário. Nós acreditamos em pessoas, apostamos nas pessoas, em novos horizontes, e essa história de acreditar em novos horizontes é uma coisa muito presente no nosso dia a dia, né? Principalmente nos negócios aqui no sul do Brasil. A gente ainda é muito resistente à mudança aqui no sul do Brasil e à inovação. Em trabalho comprometido, como não poderia ser diferente, né? O compromisso individual, né? E assim, a dedicação individual de cada um dos nossos colaboradores. Acreditamos que tudo é relacionamento, tá? Nós não vendemos imóveis, nós não vendemos opções de investimento, nós criamos relações com as pessoas que trabalham conosco e com as pessoas que
apostam no nosso negócio como clientes, né? A ideia é a ideia é disseminada internamente. A ideia é que o cliente talvez não lembre do nome First Capital, e eu sofro de fato com o tal do First Capital que muitos veem, chega a doer o ouvido, mas que o cliente não lembre do nosso nome, não saiba quais são as empresas, não saiba nem onde é o escritório, mas que ele tenha no celular o telefone do seu ponto de referência, do seu corretor, e que quando surgir um negócio, seja ele imobiliário ou seja ele qual for, que ele tenha o nosso time como um aliado, né, e crie isso, coloque isso dentro da sua cadeia de relacionamentos. Criamos experiências, né, enfim, somos uma empresa que está aqui para servir, e está aqui para fazer intercâmbio de experiências com todos os participantes da cadeia. E vocês são nossos convidados. Be our guest. First Capital, e agora eu passo para o Balbinot, é isso, Balbinot? Que vai falar sobre a First Capital América, que é onde nós propusemos esse café da manhã ilustrativo de aprendizado. Certo? Obrigado. Bom dia, pessoal. Para quem me conhece, meu nome é Alexandre Balbinot. Muitos me conhecem como Alex ou como Balbinot também. Essa ideia de aprender a investir nos Estados Unidos, ela surgiu há alguns meses em função do que estava acontecendo no cenário político do Brasil. Então a gente resolveu diversificar e mostrar para os nossos clientes o quão fácil é fazer investimento nos Estados Unidos e aprender como é muito prático e muito rápido e assegurar o capital que ele vai ficar num lugar que a economia é 100% sólida. Como o Bruno falou, né, a gente trabalha mais em especialização em rentabilidade. Tá? E por que começar a investir nos Estados Unidos? A gente sabe que os Estados Unidos é a economia mais sólida que tem no mercado hoje. Tá? Temos lá muitos pontos, muitos locais que dá para fazer esse investimento e buscar. A gente procurou mais a região da Flórida, Orlando, Miami, tá? Onde tem um fluxo de turista muito grande, onde que em torno ali de mais ou menos 993 mil brasileiros fazem essa visitação, tá, por ano. Tá? Em 2017 foi isso, e 2 bilhões de dólares gastando lá. Nós vamos falar também todos os tipos de investimento que tem ali dentro dos Estados Unidos e os investimentos que o próprio governo está fazendo para melhorar essa região toda, tá? Para atrair mais turistas. Tá? Quanto Paris está pedindo para o turista não ir, a Flórida está pedindo para o turista chegar nela. Tá? Então, nós vamos mostrar também essa parte aqui. Eu vou chamar agora o Daniel, que ele vai poder nos explanar melhor toda essa parte dos investimentos, o que tem ali. Tá? Ele é broker lá em Miami, já está há quantos anos lá, Daniel? 30? 27 anos. 27 anos. Tá? Então, ele tem uma vasta experiência, ele vai poder nos explicar melhor. Daniel, por favor. Oi, pessoal, bom dia a todos. Obrigado aqui pela presença de vocês. E lembrando que essa nossa parceria, né, é muito interessante e muito importante para o cliente de poder saber que numa compra lá nos Estados Unidos, a gente está sempre dando o maior apoio possível em todos os aspectos necessários. Então, não é só chegar, fazer uma visita e comprar um imóvel. Não, a gente vai estar lado a lado com vocês, numa ajuda com um advogado, se for um imóvel para renda, numa ajuda com um contador. Depois precisamos de uma reforma, a gente tem profissionais que já foram testados. Então, podem ficar tranquilos que vocês estão sempre com o melhor apoio possível em qualquer que seja o investimento lá nos Estados Unidos. O Balbinot estava comentando um pouco aqui de tudo que está acontecendo, né, em Orlando especificamente, a cidade se preocupando muito em sempre poder trazer mais e mais pessoas. Esse produto que tem tido muito sucesso é aquele vacation home, é uma casa de férias.
e por que ele caiu nas graças do povo brasileiro e também, claro, de outros países. É um tipo de produto onde você tem um imóvel que é seu, não é timesharing, não é uma semana num hotel que você só tem direito a isso, não. É o seu imóvel, você dita as regras, mas imagina poder ter um imóvel de férias, num ótimo condomínio de luxo, com um clubhouse, com uma sede sensacional, onde você costuma usar realisticamente o quê? 45 dias, 60 dias no ano, mas o restante do ano você tem disponibilização de aluguel de curta temporada. Então virou um imóvel que, ao invés de dar despesas no ano, ele te dá renda. Esses aluguéis vão cobrir todas as despesas e ainda te darão uma renda no fim do ano. Falando um pouco sobre o porquê da nossa escolha com a cidade de Orlando para esse tipo de investimento, além de um dado que é espetacular. 72 milhões de pessoas estiveram em Orlando no ano passado. É difícil até a gente entender esse número. Tá? E por que isso tem acontecido? Existe uma preocupação com a cidade de Orlando de estar sempre renovando, atraindo mais e mais turistas para poder usufruir de tudo que a cidade tem para oferecer. E é interessante de ver que não é só novas construções imobiliárias. A gente tem uma infraestrutura de logística acompanhando tudo isso. Como um exemplo, essa expansão do aeroporto de Orlando, $1 bilhão para poder trazer 10 milhões a mais de passageiros por ano. A gente viu no slide anterior do trem da Flórida, que vai sair de Miami até Orlando. Esse trem já está funcionando de Miami até West Palm Beach, já com uma parada em Fort Lauderdale, e o trajeto que segue até Orlando deve ficar pronto no próximo ano. Então é mais uma alternativa, né, de infraestrutura para chegar lá. Esse projeto, a I-4, é a principal via de acesso lá em Orlando e 34 quilômetros de obra. Porque cada vez mais e mais pessoas indo para Orlando, a gente aluga um carro quando chega lá, então tem que ter uma infraestrutura melhor também nas ruas. Mas é interessante de ver que isso não é um projeto que talvez vai acontecer, não. Está em andamento, a gente vê essas obras e já está vendo os resultados. Falando um pouco aqui de como seria realmente esse processo, né, de investimento, vai começar pela escolha do tipo de imóvel que encaixa com o perfil de cada um de vocês. O Dr. Rodrigo depois vai falar um pouco mais sobre toda essa parte de montar uma estrutura de compra adequada para poder ter a compra desse imóvel. E lembrando que a gente está sempre dando toda a assessoria, não só no pré-venda, durante a compra e também no pós-venda, tudo que seja necessário. Às vezes a gente fala aqui, né, de vamos abrir uma empresa, vamos fazer esse processo, financiamento. Tudo lá é um pouco mais fácil, um pouco mais rápido do que aqui no Brasil. Então esse processo todo de você se montar adequadamente, com toda uma estrutura jurídica, uma estrutura fiscal, vai levar aproximadamente 15 dias. Tá? O financiamento para estrangeiro é extremamente comum hoje em dia lá nos Estados Unidos. A gente consegue financiar para um brasileiro com uma entrada de aproximadamente 30%. Os juros estão mais ou menos 5,5% ao ano, então são muito mais em conta do que a gente consegue aqui no Brasil. São bancos americanos que vão fazer esse financiamento para o brasileiro baseado numa análise de crédito do que vocês têm aqui. Tem que mostrar comprovante de renda, comprovante de residência no Brasil. Não é diferente se vocês fossem hoje comprar um imóvel aqui em Porto Alegre com financiamento, basicamente os mesmos documentos é o que são mostrados lá nos Estados Unidos, somente vão ser traduzidos e o empréstimo sai lá. Nós trabalhamos com todos os tipos possíveis de investimento. Tá? Na Flórida, a gente tem um sistema unificado de corretagem. O que significa isso? Todos os imóveis na Flórida inteira que estão à venda, eu tenho acesso, outros corretores também têm acesso. Então isso é muito bom para o cliente, porque abriu totalmente o leque de possibilidades. Então, dependendo do critério, sentando com cada cliente, a gente vai poder direcionar,
mas saiba que a gente nunca vai perder nenhuma oportunidade, porque a gente tem acesso a tudo que está à venda no mercado. A gente está focando muito aqui nesse projeto, nesse tipo de propriedade em Orlando, mas lembrando que também a gente trabalha toda a região de Miami, Fort Lauderdale, Boca Raton, todo o sul da Flórida, tá? Mas Orlando é o tipo de produto que tem tido mais aceitação no mercado, exatamente por essa possibilidade de poder usar e alugar. Em vez de ser um imóvel que só te gera despesas, ele, na verdade, te traz uma renda. Um outro tipo de produto que é muito comum hoje em dia é o Triple Net. O que é o Triple Net? Ele é um imóvel comercial onde o cliente é dono do terreno. E esse terreno é comprado já com um aluguel existente. Normalmente é alguma franquia. Então pode ser um Burger King, pode ser uma farmácia, um Walgreens, pode ser um banco. Esses aluguéis normalmente têm uma duração de 20 anos. Então, vamos dizer que hoje tem um KFC à venda e que ainda tem um período de duração desse aluguel de 13 anos. O que a gente está analisando para ver se esse é um bom investimento ou não? Primeiro, quem é o franqueador master? Como está indo essa empresa? Tá? Diferente do Brasil, que aqui às vezes você pode ter uma revisão no contrato, o mercado mudou, então eu quero abaixar. Lá não existe isso. Vale o que está no contrato. Então, se hoje a gente tem, por exemplo, um produto à venda, vamos dizer que seja um Taco Bell por 1,5 milhão, por exemplo, e ele ainda tem 14 anos de existência naquele contrato, gente. Você assume aquele contrato e não tem como abaixar. E ele já está também pré-estabelecido que pode ter um aumento de 5 em 5 anos e tudo. E a gente fala muito, né, num cap rate. O cap rate que é nada mais do que o retorno do seu investimento. Então, isso pode ser algo na faixa de 5,5%, 6%, 6,5%. Vai depender, claro, do tipo de aluguel que é e da localização. Mas é um produto extremamente seguro, porque se a gente pega o exemplo do Taco Bell ou do Burger King, que são empresas realmente muito grandes nos Estados Unidos, na maioria das vezes, o franqueado master garante este aluguel. Se aquele franqueado que está ali tiver que sair ou não está indo certo, o franqueado master vai garantir o aluguel até o final dele. Então, o que eles fazem nesses casos? Normalmente eles vão colocar outra pessoa, mas para você não tem diferença nenhuma. A gente tem um cliente que comprou um Denny's há uns 5 anos atrás, foi lá na primeira vez que esteve nos Estados Unidos para ver, né, o Denny's que ele estava comprando, ok. Voltou 3 anos depois. Tinha sido totalmente renovado, estava totalmente novo, e ele nem soube disso, porque ele recebe todos os meses o aluguel, independente do que está acontecendo com a loja. Falando um pouco mais, então, das casas de aluguel por temporada, esse tipo de imóvel é uma alternativa para hotel. Se a gente pensar 15 anos atrás, não existia esse tipo de imóvel. A gente estava indo com grupos de amigos, família grande dos Estados Unidos, às vezes precisaria de 4, 5 quartos de hotel. O que se criou, então? Esse tipo de produto, onde você pode juntar 2, 3 famílias e pensar, vamos alugar uma casa de 6 quartos. Ficamos todos juntos, tem muito mais conforto, a gente tem uma cozinha completa, tem piscina na casa, podemos fazer um churrasco. Então, além de ter muito mais conforto, um aluguel em uma casa de 5, 6 quartos, uma diária, é menos da metade do preço que se gastaria em um hotel. Então é um tipo de produto que cada vez mais vai crescendo, porque as pessoas que ficam em uma casa de aluguel, numa próxima viagem, não vão mais para o hotel. Vão novamente alugar esse tipo de casa. A taxa de ocupação em Orlando é das mais altas possíveis. E como a gente consegue esses dados? Não é, o Daniel acha que isso aqui vai dar 70%, 75% de ocupação. Não. Toda casa que é usada com fim de aluguel de curta temporada tem que ter uma licença para a prefeitura. Isso deve custar coisa de $300, não é nada demais. Porém, agora, a prefeitura da cidade, de 100% das casas, sabe o quanto é possível de ter de aluguel, a porcentagem das casas disponibilizadas para aluguel. E cada vez que existe um aluguel nessas casas, o cliente paga como se fosse um hotel tax. Então agora você sabe de todas as casas que poderiam ser alugadas,
quantas efetivamente foram alugadas. Esses dados e também os dados das empresas de gerenciamento conseguem dar para a gente essa ideia da taxa de ocupação. Existem vários tipos de preço desse tipo de imóvel, né? A gente tem até imóveis de 150 mil dólares, mas não são os ideais, porque esse tipo de imóvel já é mais ultrapassado, vai ser muito difícil uma revenda e não vai te dar lucro. Mas alguma coisa para a gente começar a ter uma boa renda anual, vai começar nessa faixa de 280 mil e vamos até 560 mil, sendo casas desde 3 quartos até 8, 9, 10, assim, casas de 11 quartos que servem a esse propósito. Alguns exemplos aqui, uma casa dessa de mais ou menos 280 mil, a diária seria cobrada uns 150 dólares, a empresa de gerenciamento que faz o aluguel tem uma comissão de 20%, né? Desses cálculos, depois a gente pode passar mais detalhes, mas a ideia é que você ainda consegue ter uma renda de 20 mil dólares no ano. Daniel, Sim. um detalhe sobre a renda, quando a gente fala de rentabilidade, a gente fala de rentabilidade líquida anual, com todos os descontos, inclusive de manutenção do ativo imobiliário e pagamento do gestor. Exato, a gente tem alguns cálculos que pode fazer e dando ideias concretas de preço do imóvel, aonde a gente vai ter, após pagar condomínio, IPTU, comissão de aluguel, taxa de administração, a limpeza da piscina, conta de luz, conta de água, qual seria esse teu retorno líquido no final do ano. Tá? E normalmente esses pagamentos são feitos mensalmente. Como funciona? Vamos dizer que eu tenho uma casa e essa casa alugou 19 dias nesse mês. Eu vou receber um extrato mensal da empresa de gerenciamento que vai dizer: sua casa alugou 19 dias, a sua renda desse aluguel foi 5 mil dólares. Pagamos o seu condomínio, pagamos a sua luz, água, o piscineiro, pegamos a nossa comissão de aluguel, sobrou aqui 2 mil dólares, estamos depositando no seu banco. Eu nunca vi um caso de uma casa não alugar nenhum dia no mês. Tá? Existem 2 ou 3 meses que são mais fracos, por exemplo, setembro, que é volta às aulas nos Estados Unidos, maio, que é o último mês de aulas. Todo o resto do ano, a gente trabalha ou com uma temporada média para alta ou alta temporada. Tá? Basta ver, né, esse número impressionante de 72 milhões de pessoas que foram para Orlando no ano passado. Comparativo em números de visitantes, para justificar a taxa de vacância, seria Gramado, por exemplo, que é um destino turístico muito conhecido aqui do sul do Brasil, e recebe por ano 7 milhões de visitantes. Orlando recebe por mês 6 milhões. A gente está falando de uma cidade só que já passou Paris como número de visitantes, já passou Nova York, Las Vegas. É realmente impressionante. É importante entender também que isso aqui não é um pool de hotel. Né? Então, na compra de um imóvel, o cliente, o proprietário, tem a escolha de quem vai gerenciar o seu imóvel. A gente trabalha muito, por exemplo, com uma empresa que chama Vacation Homes Collection. Existem várias outras, sempre lembrando que a escolha é do cliente. Mas essa é uma empresa que já está estabelecida, muitos clientes já testaram essa empresa, estão super satisfeitos, então a gente continua trabalhando com eles. Lembrando que eles vão trabalhar em 2 lados. Em um lado, com o hóspede. Como eles vão atrair o hóspede para a tua casa? Em parcerias com agências de viagens, usando sites como Airbnb, como Booking, como HomeAway. Eles pagam, por exemplo, no Google para quando você colocar casa de férias em Orlando, aparece mais em evidência. Vários canais de distribuição. Então eles vão atrair o hóspede para sua casa, vão fazer o check-in, vão receber o dinheiro. Durante a estadia, qualquer problema de manutenção, qualquer coisa que aconteça, eles estão lá para ajudar o hóspede. E vão fazer o check-out. Quando sair o hóspede, lava toda a roupa de cama, lava todas as toalhas, deixa prontinho como se você estivesse chegando no primeiro dia num quarto de hotel. Por outro lado, eles vão representar o proprietário. Então, gerando aquele extrato que eu mencionei antes, qualquer necessidade do proprietário, além do que seja
essa parte do aluguel. Por exemplo, estamos chegando lá no domingo. Não tem como você mandar alguém no sábado para já comprar algumas coisas na geladeira. Eles têm muitos desses produtos adicionais. Por exemplo, eu quero fazer um churrasco para os amigos, quero que alguém toque isso. Quero fazer um jantar japonês. Quero que me peguem no aeroporto. Então, vários produtos adicionais para que realmente você tenha o melhor conforto e qualidade possível nessa estadia. Um detalhe importante, antes de falar um pouco mais do TripleNet, nessas casas, é que sempre tem gente que pensa assim, mas é minha casa, eu não quero ficar misturando as minhas coisas com hóspedes. Existe uma solução para isso. As casas têm um armário que a gente chama de owner's closet, que é um armário do proprietário de bom tamanho. Então, o que você faz? Você deixa lá a tua roupa de cama, suas toalhas, já deixa um pouco de roupa, uma raquete de tênis, coisas que você não precisaria levar cada vez que vai lá. Então, quando você está chegando, a empresa sabe que é o proprietário que vai usar e coloca tudo. Quando você vai sair, vão lavar a tua roupa de cama, a tua toalha, guardam novamente ali. Então, não existe essa mistura com os hóspedes. Só para ir um pouco mais a fundo, exemplos do que seria, né, o TripleNet e por que ele é chamado de TripleNet. Nos Estados Unidos, normalmente, em um aluguel, o proprietário é responsável por pagar IPTU, seguro e manutenção. Quando é TripleNet, não existe essa necessidade. Então, o inquilino vai pagar o IPTU, o seguro e a manutenção do imóvel. Por isso que é um imóvel muito procurado e desejado por estrangeiros, porque você está aqui e não precisa fazer absolutamente nada. O inquilino assume toda a responsabilidade e os custos. Esse tipo de produto vai começar numa faixa de preço de mais ou menos $600 mil, subindo até vários milhões, claro, dependendo do tipo e do tamanho do imóvel. Um Walgreens, um CVS, que são as farmácias, já vão ser bem mais caros. A gente trabalha muito com empresas de fast food, no centro do Taco Bell, o Burger King, já vão ser mais na faixa de 2 milhões. Poderia ser uma Best Buy, por exemplo, que é uma loja grande, aí já vai ser mais caro. Agora, o que é importante de entender isso? Como o franqueador master está garantindo esse tipo de imóvel, a gente depende muito de uma análise desse franqueador master, dessa empresa. A gente gosta muito de trabalhar no ramo de alimentação, farmácia. Agora, tem alguns segmentos que tem que ter cuidado. Por exemplo, você tem a Best Buy. A Best Buy, para quem não conhece, é uma loja que vende muitos eletrônicos. Muito disso está sendo, hoje, adquirido pela Amazon ou outras compras online. Como vai estar a Best Buy daqui a 10 anos? É difícil de saber. Agora, se a gente está falando de um Subway, de um Burger King, daqui a 10 anos as pessoas vão ter que comer. Isso não tem diferença, é uma farmácia. E outra coisa, numa crise, aquele americano que gastava normalmente $15, $20 por dia no almoço, talvez vai passar a gastar 7 ou 8. Então, um Subway, um Burger King, um McDonald's conseguem ir bem em tempos bons e também em tempos de crise. Então, é sempre importante fazer essa análise de qual é o tipo de produto que a gente vai escolher. Particularmente na Flórida, quem conhece, empresas de autopeças são muito boas, porque lá todo mundo dirige. O serviço de transporte público é diferente do que em Nova York ou Chicago, que você pode usar um metrô. Então, empresas que fazem essa manutenção do carro tendem a ir também muito bem. Aqui, só para ter uma ideia, quando eu estava falando do CAP, né, que é o retorno anual, esse então é um contrato que te daria 6% ao ano no valor do seu investimento. Né? Esse tipo de produto também é financiável, colocando normalmente 50% de entrada, e a gente está falando de juros de aproximadamente 6% ao ano. Um outro exemplo seria o Checkers, que é uma franquia, né, de fast food. Esse aqui num preço de 921 mil e já com um cap de 5,4. O Taco Bell já na casa de 2 milhões. Nesse caso aqui específico,
a sua renda líquida anual 116 mil, o que equivale a 6% do valor do investimento. Esse específico tem um contrato até março de 2027. É isso que a gente busca, contratos de longa duração, e muitos deles são renováveis por mais 5 anos e mais 5 anos. Imagina que a empresa do Taco Bell, antes de entrar aqui, já fez todo aquele estudo da região. Devemos estar nesse lugar, sim ou não? E a parte demográfica só tende a melhorar. Então, é muito comum que esses aluguéis sempre são renovados. Esse valor do retorno anual, ele tem imposto de renda como aqui no Brasil? Sim, você tem imposto de renda que você pagaria nos Estados Unidos, né? Provavelmente essa compra já é feita como empresa americana. Agora você tem esse teu lucro real e o teu lucro contábil, que vai ser diferente, porque se você financiar, por exemplo, todos os juros do financiamento são abatidos, né? No caso das casas em Orlando, você tem muito mais opções de o que abater do imposto de renda. No Triple Net, como você não paga o seguro, não paga IPTU, não paga a manutenção, isso fica mais reduzido. Mas o imposto seria pago lá nos Estados Unidos, o imposto de renda sobre isso. Posterior às apresentações, o pessoal vai falar, estão à disposição para perguntas também. Se quiserem interromper também, por favor, fiquem à vontade, a gente tem para responder e tirar todas as dúvidas. Agora eu vou chamar o Dr. Rodrigo, ele é advogado lá em Miami, ele vai passar uma linha geral de como é feita a abertura da empresa, toda a parte jurídica, de como funciona para poder estar investindo lá. Rodrigo, por favor. Bom dia, obrigado Alex e Bruno pelo convite, obrigado pela presença de vocês. Peço desculpa pelo meu português, eu sou uruguaio, morando nos Estados Unidos há 18 anos. Meu escritório está localizado em Miami Beach e eu represento o investidor estrangeiro em todas as questões jurídicas do investimento nos Estados Unidos, já seja na parte imobiliária, assim também como para famílias que querem mudar para os Estados Unidos e precisam de um visto. Nos Estados Unidos é uma economia muito dinâmica e o sistema jurídico também é muito dinâmico. Você consegue constituir uma pessoa jurídica em 24 horas e ter um número de identificação fiscal dela, o equivalente do CNPJ, em 5 dias úteis. Para um investidor estrangeiro, geralmente é aconselhável constituir geralmente 2 empresas para questões de imóveis, porque nós temos um imposto de herança nos Estados Unidos, igual que aqui, mas para pessoas como eu, Daniel, que moram lá, tem uma isenção patrimonial muito alta no imposto de herança, que hoje atualmente é $12 milhões, mas para o investidor estrangeiro essa isenção patrimonial é só de $60 mil. E o imposto de herança nos Estados Unidos pode chegar a ser o federal a 40%, na Flórida não tem imposto estadual, mas em outros estados como Nova York, junto o federal e o estadual, e o imposto de herança pode chegar a ser mais de 50%. Então, para completamente e legalmente evitar esse imposto de herança, a recomendação é sempre constituir uma pessoa jurídica fora dos Estados Unidos, porque as quotas de uma empresa constituída fora dos Estados Unidos não está sujeita a imposto de herança. A gente geralmente constitui um paraíso fiscal, e eu sei que esse termo aqui no Brasil tem tido uma conotação um pouco negativa, mas o que realmente significa é que uma empresa constituída, por exemplo, nas Ilhas Virgens Britânicas, ela não paga nenhum imposto de renda na ilha por atividades que ela faz fora da ilha. Isso que significa que é um paraíso fiscal. Quando o investidor estrangeiro geralmente vai financiar, os bancos americanos vão exigir a existência de uma empresa americana também. Então, geralmente, a gente constitui, a empresa constituída fora nas ilhas, e ela vai ter uma subsidiária que vai ser a empresa americana que vai ter o título do imóvel. Como o Daniel disse, essa estrutura das 2 empresas, em 10 a 15 dias a gente tem. Nosso escritório tem várias pessoas que falam português e a gente assiste todo o processo desde o início ao fim. Não precisa do investidor ir viajar, tudo pode ser feito remotamente.
não precisamos, no caso das Ilhas Virgens Britânicas, um pouco de documentação extensa, como cópias de passaporte, cartas de referência bancária, cartas de referência de profissionais, mas nós brindamos toda essa documentação de sempre. Eu vou estar aqui depois para qualquer outra pergunta, seja de estruturas jurídicas, imigração. E agora, Alex, eu vou passar o vídeo da Alexandra. Ela vai explicar um pouco das sessões contábeis. Rodrigo, fala um pouco quem é a Alexandra. A Alexandra Martins, que vocês vão ver no vídeo agora, antes que eles coloquem, é uma empresa ela é americana, mas os pais dela são brasileiros. E tem uma firma de contadores que se chama Hernandez & Company. Eles têm mais de 50 anos no mercado, com foco no cliente internacional. E eles têm um time, inclusive, de contadores brasileiros e americanos. Então, eles podem dar todo o suporte para vocês. Rodrigo, deixa eu só falar uma coisa. Alô? Bom dia a todos Só explicando os participantes. uma parte um pouco de como é feita uma transação de compra e venda lá, e que normalmente os clientes depois disso falam como foi fácil, como foi simples e como foi transparente. Tá? Algumas diferenças do Brasil. O dinheiro nunca passa do comprador para o vendedor. Tá? O Rodrigo tem o que se chama de Title Company, que é uma empresa de títulos. Então, o que é? É uma empresa de advocacia especializada em imóveis que vai centralizar toda essa compra e venda, todos os aspectos. Então, por exemplo, eu estou comprando um imóvel de $1 milhão, por exemplo, agora eu preciso mandar um depósito de 10%. Esse depósito vai para a conta fiduciária do Rodrigo, da Title Company, que só funciona para efeito de depósitos e dos negócios. Vamos dizer que eu estou pegando um financiamento. Então, daqui a 45 dias, que seria, por exemplo, o dia da escritura, o banco vai mandar 50% para essa mesma conta. Eu vou completar os 40% e mais um pouquinho dos custos de escritura. Então, agora o advogado tem todo o dinheiro que é necessário para o negócio. Ele olhou nas negativas do imóvel, verificou que está tudo ok. Ele vai preparar a documentação para ser assinada, ele verifica que o vendedor assinou, ele verifica que o comprador assinou, ele fala, ok, está tudo assinado, o dinheiro está aqui, pode entregar a chave. E ele mesmo, que é responsável de pagar o registro do imóvel, ele que paga, se já existir uma hipoteca no imóvel do outro vendedor, ele quita essa hipoteca e paga ao banco que é devido, e ele libera o dinheiro restante para o vendedor. Tudo é feito no mesmo dia, mas sempre sob a supervisão do advogado. Inclusive, é gerado um documento onde discrimina exatamente o que foi pago e para quem. Desde $45 para registrar isso, $600 para preparar a papelada. Então, o cliente sabe muito transparentemente o que está acontecendo e qual é o valor de cada transação. Então, é um pouco diferente de como é aqui no Brasil, mas depois de passar por isso, vocês vão ver que é muito simples e muito bem feito.